Nesse primeiro momento, como eu disse a vocês, nós vamos fazer o mapa mental aqui do trovadorismo, que é o primeiro estilo literário que nós estamos estudando a nível de Portugal, porque vai ser muito importante para a construção da literatura brasileira a partir dos anos de 1500. Bom, quando nós falamos de trovadorismo, o trovadorismo vem de trova, poemas cantados, poemas musicalizados, acompanhados de instrumentos. Estudamos isso na aula passada. Um ponto também importante que a gente precisa destacar é que nesse momento, na Idade Média, você não tem ainda a separação do poema para a música. Parece ser a mesma coisa nesse primeiro momento artístico. Com o passar do tempo, final já da Idade Média para o início da Idade Moderna, essa separação vai acontecer. Porém, aqui no trovadorismo, música ainda se confunde com poema. Importante também a gente relembrar o contexto histórico em que o trovadorismo aconteceu. Idade Média, lembra lá que nós falamos na aula passada, mas especificamente num período chamado feudalismo. Por que o feudalismo recebe esse nome, professora? Feudalismo vem de feudo. Perfeito? Feudo, nós falamos na aula passada, que era um nome dado aos lotes de terra que eram fornecidos, né, que eram cedidos aos senhores feudais e eles eram cedidos dos reis, né, dos reis para com eles. Então os reis acabavam cedendo esses lotes, essas faixas de terra a esses nobres. E aí naquele lote enorme de terra, o senhor feudal mandava e desmandava. Ele era a autoridade, a representação ali do poder dentro daquele território, ali dentro daquela faixa de terra. Tranquilo? Outra coisa que nós falamos na aula passada é que no feudalismo, as relações econômicas aconteciam a partir de trocas. Não havia, ou havia bem timidamente, pouquíssimo quase, a presença de dinheiro como troca ali econômica. A base das relações econômicas no feudalismo acontecia a partir de escambo ou trocas de produto. Importante também lembrar que no feudalismo a riqueza ela era medida a partir da quantidade de terra. Era por isso que a igreja, lembra lá quando a gente estudou a estrutura da classe social no período do feudalismo, a igreja católica, representada pelo clero, topo da pirâmide social, tinha muita terra. Então, por isso, ela era considerada poderosa economicamente. Já que eu falei em estrutura social, lembra lá, nós vimos um pouquinho dessa pirâmide, quem é que está no topo, quem é a toda poderosa? O clero, né? Depois vem a nobreza e depois a base da pirâmide, a galera, os camponeses, as pessoas mais pobres, certo? Que acabavam se tornando servos, jurando fidelidade ao senhor feudal em troca de comida, em troca de proteção militar, certo? Ele acabava exercendo ali uma relação de fidelidade com esse senhor feudal que, infelizmente, por falta de fiscalização nessa época, né, e até mesmo por questões mesmo de relações, o senhor feudal acabava explorando, de certa forma, a mão de obra desse camponês, correto? E cobrando taxas, tirando pouco que ele já produzia em forma de taxas, lembrando que ele não era escravo, porque ele não era a propriedade do senhor feudal. Ele estava preso àquele senhor feudal a partir de relações de fidelidade mesmo a essa representatividade social chamada senhor feudal. Início no século XI, perfeito? E é importante também a gente lembrar que nesse período a escrita e a leitura eram para poucos, nobre e principalmente para quem fazia parte do clero. Mulher e pobre jamais pensaria em escrever. Tranquilo? Uma coisa que a gente precisa relembrar, já que nós estamos na literatura e não na história, é que o trovadorismo, ele obviamente teve produções literárias, que é esse o nosso foco de análise de estudo. Quais foram, professor, as produções literárias de acordo aqui com o nosso mapa mental? As produções literárias no tempo do trovadorismo foram prosa, lá com as novelas de cavalaria, enfim, e principalmente os textos
poéticos, ou também chamados de poemas, e mais especificamente cantigas. Por que cantigas? Porque a produção aí era poema cantado, o poema acompanhado de música. Lembra que não havia separação entre os dois? Esse poema cantado no período trovadorismo era chamado de cantiga. Lembra do fundo do teu coração. No trovadorismo aconteceu tanto produção de prosa quanto produção de poemas. Porém, o que se destaca, o que a gente estuda mais por questões de destaque, é o poema ou as cantigas trovadorescas. Essas cantigas, elas se dividiam, como você está vendo aí na nossa estrutura, no nosso mapa mental, em 2 blocos, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas, elas tinham o amor, o sentimento como temática principal. Já as cantigas satíricas tinham o objetivo de crítica social. A própria expressão satírica quer dizer crítica, e dependendo do nível ou do grau de crítica, essas cantigas satíricas se dividiam em cantigas de escárnio e maldizer e as cantigas líricas de amor e de amigo. A nível de Enem, focaremos nas cantigas líricas. Ah, professora, mas isso quer dizer que eu não preciso conhecer as cantigas satíricas? Você precisa conhecer, assim como você precisa saber também que houve produção de prosa. Mas o que é mais evidente nas tuas provas de vestibulares é a presença dessas cantigas líricas, que trazem o amor como temática principal dessas produções ou dessas cantigas. Perfeito, gente? Bom, é importante que você entenda que essas cantigas, segundo o nosso mapa mental aqui, elas tinham uma função de entreter a corte, tudo bem? O que era a corte, professora? Era o espaço ali da nobreza. Essas cantigas, elas tinham o objetivo, como eu falei ainda há pouco, de explorar a questão do amor, até mesmo entre servos e nobres, tudo bem? Ou entre classes iguais, como nós vimos lá na cantiga de amigo, ali naquele ambiente rural. E a questão da subjetividade, uma vez que as cantigas falam sobre amor, falam sobre sentimento. E sentimento é uma coisa muito pessoal, certo? É muito subjetivo. Tranquilo? Beleza?